Oi, gente, muito feliz de estar de volta aqui com vocês em mais um episódio do Papo de Onça. A Toia sempre com a tirada dela. E hoje não poderia ser mais especial. A Toia vai me dar uma cutucada aqui porque é ela que vai apresentar, mas eu vou falar sim, porque é a minha mentora, é maravilhosa, amo, admiro. Bom, gente, ela é proprietária da sacada mais disputada de Belém. Então, a Sara Jéssica Parque Paraense, Mariela Braga, psicóloga, doutora, linda, incrível, fashion, maravilhosa. Não tem adjetivos para ela, não tem adjetivos suficientes. Olha que eu vou acreditar. É verdade. Inclusive, eu queria muito a tua foto com a Sara Jéssica Parque, porque eu sei que tu tens. E a gente queria mostrar, porque são gêmeas. São gêmeas. Separadas na maternidade. Deve ser por isso que eu amo tanto ainda, porque ainda faz esse link, cara. Eu queria a fama dela, conta bancária, né? Ficou tudo pra ela. Minha gêmea ficou tudo pra ela. Eu sei, mas enfim. Esse tema gemelar tá em pauta aqui, né? Sempre tem uma boa, uma má, tem uma rica, uma pobre. Acho que pobre não, mas Não é o tudo bem. mas tudo bem. Bom, Mariela, seja bem-vinda, né? A gente, em especial, tem um carinho muito grande por você. Você faz parte da nossa trajetória, né? Profissional e pessoal também, de crescimento. Eu estive com você num momento decisivo da minha vida, né? Na minha transição de carreira. E te procurei como psicóloga mesmo. E fui muito além, né? Eu lembro que eu marquei uma consulta, uma entrevista. Eu nem sei se seria uma consulta, né? Pra decidir o que eu queria da minha vida. E eu lembro que você estava de férias. Foi em julho e você me respondeu: querida, estou de férias, não sei o que, sei lá. E aí, quando você voltou, eu já tinha tomado a decisão. Mas ainda assim, eu falei: não, eu vou, tenho curiosidade de conhecer o trabalho dela e tal. Não vai ser pro que eu queria. Eu lembro que quando eu fui lá, você falou: você quer falar sobre isso? Eu falei: não, já decidi. Não quero nem pensar sobre isso, já assinei contrato e tal. E daí eu falei: então, o que você pode fazer por mim agora, né? E você podia fazer tanta coisa. E foi muito bacana o período que eu tava com você. Fez muita diferença na minha vida, então é um prazer enorme ter você aqui hoje nessa nova fase, né? Nessa nova fase, eu quero dizer que é uma honra pra mim estar aqui com duas pessoas muito importantes e muito queridas pra mim. Mas, acima de tudo, eu tô muito orgulhosa de vocês. Porque eu sei o desafio que é a gente se reinventar, né? É um processo muito desafiador, mas é muito incrível quando a gente quebra as barreiras e vai descobrindo novas formas de viver a nossa existência. Então, é uma honra de pedir esse novo caminho de vocês. E eu te digo que se reinventar depois fica viciante. A gente quer sempre se reinventar. É verdade. Eu acho que, adorei a palavra, é um vício mesmo no sentido bom, no sentido positivo, de você não querer mais abrir mão daquilo. Porque é tão incrível a gente se ver de uma nova forma e descobrindo as nossas capacidades, as nossas habilidades, tudo que a gente, às vezes, nem tem noção do que tem aqui dentro. É verdade. Eu acho que isso é uma das coisas mais maravilhosas do meu trabalho. Me permite compartilhar com vocês a descoberta de tanta coisa que tem, às vezes, aí dentro e que vocês desconhecem. Né? É isso mesmo. Bom, E muito quando a gente vê que é capaz uma vez, a gente já fica, né? Não, vou testar, vou fazer, eu posso. Eu não preciso me limitar a isso, eu posso fazer isso também, eu posso mudar. E por isso que eu digo, realmente é viciante. Quando a gente se abre para isso, a gente começa a encarar de outra forma. E é abrir mesmo portas, porque eu me lembro que quando eu fiz o M-Squad, que foi em 2019, eu tava até comentando com a Mariela ali, a nossa foi a terceira ou quarta turma, mas eu acho que foi a quarta, se eu não tô enganada. E aí a gente chegou lá, eram umas 15 pessoas que estavam na sala. E aí a Mariela fez a pergunta: por que você está aqui? E a grande maioria não sabia por que estava. Eu disse: nossa, um monte de mulheres ocupadas, né? O que elas estão fazendo aqui? E aí, quando elas foram se apresentar a todo mundo, todas tinham profissões e uma trajetória absurda de grande, assim. Eram umas 9 médicas, Exatamente. totalmente renomadas e conceituadas na cidade. Algumas eu conhecia já de muito nome. Tinham 3 advogadas comigo. Tinha a Luizinha da minha turma. Empresária maravilhosa. Super empresária, dona da Luísa Duarte, para quem não conhece. Realmente uma mulher à frente do seu tempo.
E aí eu olhei e disse, gente, eu realmente, eu sabia que eu estava ali para evoluir em algum ponto, mas eu não sabia exatamente o que eu esperava dali. E eu saí dali transformada. Eu me transformei. Eu tenho uma amiga que fala muito e é um marco muito grande, porque realmente eu vinha de uma gestação, de muitos processos, né, de fases de vida que a gente um pouco se esquece. Se esquece de quem nós somos, nos esquecemos de nos cuidar, de nos vestir bem. E aí a gente se esquece realmente, porque a gente está trabalhando muito, a gente está cuidando de filho, está cuidando da família, tá olhando para todo o universo que existe em volta, mas não se olha, não se enxerga. E a Mariela fez isso comigo e faz isso com as pessoas. Ela transforma, ela desperta o que a gente tem de melhor. E assim, por isso que eu amo, que eu vou, ela pode me chamar para o que for, eu estou lá, ela sabe disso, que ela é a pessoa que eu pode contar comigo para tudo. Fala um pouco para as pessoas o que consiste esse teu trabalho, o que é, como tu te descobriu nele, porque tu é psicóloga e faz uma psicologia diferente, que é absurdamente maravilhosa. E conta para as pessoas como é isso. Primeiro, eu quero agradecer tudo que tu falaste, né? É lindo, incrível. E é aí que tá o meu caminho hoje em dia. É nesse retorno, é nesse feedback, é nessa verdade que eu vejo que existe na mudança de vida de vocês. Eu nunca me coloquei numa caixinha. Eu acho que se tem uma coisa que eu posso falar, que faz todo sentido na minha vida e que me ajuda a ajudar vocês, é o fato de eu não ter me permitido ficar na caixinha. Em nenhum sentido. Eu faço na minha vida o que faz sentido pra mim. Pra minha evolução, pros meus processos, pros meus desejos. Então, quando eu estava vivendo aquela psicologia de consultório, a psicologia convencional, né, de 1 em 1 hora, que a gente não pode se relacionar muito com os nossos pacientes, que a gente tem que manter uma certa distância, que a gente não pode se aproximar em nenhum nível. Aquilo não fazia sentido nenhum pra mim, como ser humano, entende? Como ser humano. Então eu fui vendo que eu podia romper barreiras, eu devia romper barreiras. Eu acho que as mulheres hoje, elas têm essa obrigação de vida, romper barreiras. E quando eu falo sobre isso, eu não falo só no feminismo propriamente dito, sabe? Essa coisa do escrachado, que as pessoas estão buscando muito hoje, né? Lacrar para aparecer. Quando eu falo de romper barreiras, eu falo das suas próprias barreiras. Então, o que é o meu trabalho hoje? Primeiro, o meu trabalho foi comigo mesma. No sentido de não me colocar numa caixinha, tá? Porque se eu vivo com vocês tudo o que vocês me permitem viver hoje, é porque eu não quis ficar numa caixinha. Então, eu acho que a primeira grande barreira da mulher, ela precisa ser quebrada dentro dos limites dela com ela, tá? Só assim a gente encontra novas formas de viver as nossas profissões. E eu fui realmente encontrando uma nova maneira de viver a minha profissão. Por quê? Eu fazia só o consultório, terminei doutorado em análise do comportamento humano. E a essa época eu fui prestando atenção em algumas situações como... Vou dar um exemplo que até a Jai já conhece. Como uma pessoa, uma mulher que tinha perdido um filho num acidente. Ela estava no acidente, ele faleceu e ela não. E desde o falecimento dele, a impressão que eu tinha é que ela não tinha se permitido ficar viva. Se culpava, né? Enquanto que ele tinha falecido. E isso levou ela a um processo de total caos na vida dela. Então ela perdeu o marido, ela perdeu o emprego. E ela não se olhava mais no espelho, ela tirou os espelhos da casa dela. Essa história me marcou muito, eu conto muito para as pessoas isso. Porque ela não queria mais se ver viva, entende? Ela só usava um camisetão, uma calça jeans, um tênis velho, ela não cortava o cabelo dela estava aqui, porque já tinha 6 anos que aquilo tinha acontecido. Nossa. E aí eu fui vivendo com ela o processo da terapia, e dentro do processo da terapia, eu falava assim, vamos lá, vamos cortar esse cabelo, já tem muito tempo que você não corta. Vamos tirar esse camisetão preto, esse luto já durou muito, né? E no sentido de, vamos lá, vamos buscar novas possibilidades. E ela não se olhava, ela ficava com a cabeça baixa sempre. Porém, eu fui vendo que essas pequenas dicas, que aparentemente são muito bobas, corta o cabelo. Tira a blusa preta, que você já usa mesmo há muitos anos. Tinha um impacto muito significativo e muito positivo para ela. Né? E que aquilo foi acelerando o meu processo terapêutico com ela. Eu falei, opa, tem alguma coisa muito boa aí.
né? Tem alguma coisa muito boa aí. E eu tava só treinada a olhar pro ser humano com a estrutura do interno. Não, se a gente tá bem internamente, então tá tudo certo externamente. E eu fui vendo que o contrário podia ser verdadeiro também. Ou seja, se eu reorganizar o externo, se eu mudar o externo, aquilo pode ter um Impacta internamente também, né? no interno. Aí eu falei, então vamos lá, vamos estudar isso, né? Vamos estudar Legal. isso. E aí eu comecei a fazer em 2010 os cursos de... E ainda tem gente que acha que é futilidade, né? E Isso. Ah, ela ensina a se vestir bem, né, gente? A se arrumar. Não tem nada a ver com isso. É autoconhecimento. É realmente saber descobrir o que você tem de melhor. É realmente você se enxergar como alguém, com as possibilidades que você tem na vida e com a vida que você tem. Que é o mais importante. Eu tô viva, eu posso fazer ainda o que eu quiser da minha vida. Eu ainda tenho milhões de possibilidades. Eu tenho que viver. Eu acho, Jai, então, aí veio, é isso que você está falando, viver, né? Viver o meu melhor, ser o meu melhor, acreditar no meu melhor. E como é que a gente vive isso? Então, né, qual foi o meu entendimento? Se eu oferecer para as meninas o melhor em termos do emocional, do psicológico, do comportamental, atrelado a isso, né? O desenvolvimento das habilidades delas, das forças delas, a diminuição dos medos, né? Das coisas dos gaps delas, quer dizer, toda a organização interna. E se eu atrelar a isso um externo que faça muito sentido para ela, não é um externo da moda, não é um externo para parecer com a blogueira, não é o externo que faça sentido para ela e que comunique exatamente quem ela é. Entende? Então, quando eu vi que essas duas possibilidades existiam, eu falava assim, olha lá, o interno com o externo, eu vou poder oferecer para elas o melhor delas. E hoje isso tá muito em alta, mas você já faz isso há um tempo. 2010 foi quando eu comecei, 2010, mas já tem aí um tempinho. Na verdade, nessa época nem se falava muito aqui Pois é. consultoria de modas, consultoria de imagem, no Brasil, tanto que eu fui logo para fora fazer os primeiros cursos. Então, é uma realidade que eu fui fazendo uma coxa de retalhos. E o que é o meu trabalho hoje é entregar isso para vocês, né? O melhor de vocês internamente, junto, unido com o melhor de vocês externamente. E aí vocês viram isso aí, ó. E diferente da psicologia padrão, né? Você se aproxima, né, das suas pacientes, você chama de mentora, né? Você se aproxima, você se relaciona intimamente. Intimamente não digo, mas você se envolve, né? E a princípio você foi muito criticada no seu meio por fazer isso, porque o psicólogo, em tese, tem uma distância, mantém uma barreira. De paisagem. A cara de paisagem, poker face, né? Então eu não sei se eu fui. Não chegou em ti. Não te contaram. Eu devo ter sido, porque assim, todo mundo que quebra barreira É criticado. é criticado. Com certeza. O novo, né, assusta. O novo assusta até hoje, né? Então, assim, eu acredito que eu tenha sido muito criticada. Porém, quando eu decidi fazer esse trabalho nesse formato, eu fui falar, fiquei assim, não fiquei com medo, mas falei assim, eu tenho que falar com alguém da comunidade científica que eu participava, né, no meu doutorado, que era uma comunidade, assim, super Renomada. conhecida. Onde era? E da Federal, e a Federal, na área que eu fiz, aqui não sei se ainda é, mas nessa área era uma das maiores pontuações do Brasil, então era um negócio, assim, bem legal, sabe? E aí eu cheguei com a minha co-orientadora, fui na casa dela, eu nunca esqueço isso, eu fui à casa dela, falei, preciso conversar com você. Aí fui até a casa dela e falei, olha, eu tô pensando em exercer a psicologia dessa forma, né? Trazendo a consultoria de imagem e fazer a consultoria, e contei. E aí eu falei assim, vem bomba de lá, mas partiu. Eu nunca fui uma pessoa medrosa. Eu acho que as pessoas que quebram barreiras, elas acreditam no que elas estão buscando. Então o medo não faz parte desse processo. Pra mim, pelo menos, nunca fez. E aí eu falei assim, então, deixa eu segurar a onda agora. E aí ela falou assim, eu quero ser tua primeira cliente. Nossa, incrível. Cara, eu achei sensacional, ou seja... Porque tu já ia ter um estudo de caso pra aquilo. Claro que ela não foi. Ela falou no sentido
figurado. Obrigada. Tipo assim, acreditei, gostei, né? bacana, show de bola, incrível, vai em frente, entendeu? E aí, quando eu ouvi aquilo, eu falei assim, Tô no caminho certo. partiu. Mas eu acho que tu estavas tão decidida que independente do que ela te dissesse, tu ias no teu caminho. Mas ela te ajudou, né? Te deu uma força. Na verdade, eu acho que eu queria comunicar, na verdade, sabe, Toia? Por uma questão talvez de respeito, entende? De ser uma pessoa, hierarquicamente, Ou então, quero saber qual o nível de errado eu estou fazendo, né? Qual o nível de fora do caminho que eu tô indo. exato. E aí ela super validou e eu falei, é por aí, e fui. E fui de boa, sabe? Criticada, eu acho que eu devo ser. E tá tudo bem, porque também as pessoas, elas têm a tendência de julgar tanto, de criticar tanto, porque elas estão o tempo inteiro olhando pro lado. Eu acho que uma das minhas maiores características sempre foi não olhar pro lado. Parece que eu tenho aquele negócio de cavalo. Sabe aquela coisa de cavalo? Que o cavalo, que colocam no cavalo pra ele não olhar pro lado? Não se distrair, né? Pra não se distrair. Porque se o cavalo olha pro lado, ele pode tropeçar, ele pode cair, ele pode não sei o quê, certo? Se assustar. Se assustar. Então, eu acho que a mesma coisa acontece com a gente. Quando a gente fica o tempo inteiro olhando pro lado, o nosso desempenho diminui horrores. Um cavalo, quando ele tá olhando só pra frente, ele corre no limite dele. Se ele faz isso, ele desacelera imediatamente, entende? Então, assim, eu acho que as pessoas perdem tanto tempo olhando pro lado que elas desaceleram os processos delas, que elas não vivem o potencial delas, que elas perdem tempo, que elas tropeçam muito mais do que elas deveriam. Então, eu acho que tá aí. Eu acho que essa é uma característica minha. Eu tenho aquela coisinha virtual. Imaginária. Imaginária. E como assim não se envolver? Porque quando você tem uma relação psicólogo-paciente padrão, eu já imagino que deve ser difícil você não absorver alguns problemas, né? E quando você tá mais próximo ainda da pessoa, como não se envolver? Porque, por exemplo, às vezes eu vejo um filme triste, eu passo o dia triste, né? Assim, eu lembro outro dia eu vi o filme do Elvis. Eu não sabia exatamente como ele tinha morrido, né? Não vou falar pra não dar spoiler, o filme é muito legal. Eu passei o domingo arrasada. Daí do nada eu falava, meu marido, amor, não acredito que o Elvis morreu assim. Não acredito assim que aconteceu, tipo, arrasada. E um filme, né? E como não se envolver? Você tá vendo a pessoa chorando, perder o filho. Nossa, só de imaginar perder um filho me dá vontade de chorar. E dá mais vendo uma pessoa chorando na minha frente porque perdeu um filho, tava no acidente. Como não viver triste? Como não viver triste? É uma ótima pergunta. Então, o que eu faço? Eu aplico em mim o que eu ofereço de ferramentas para vocês. Então, tudo que eu digo, gente, tem que meditar, porque faz bem pro cérebro, eu faço comigo. Gente, tem que desenvolver a espiritualidade, porque é importante, eu faço comigo. Gente, tem que fazer treino mental positivado para você organizar e, enfim, e trabalhar sua neuroplasticidade, eu faço comigo. Então, eu aplico tudo isso em mim, Toia, e a consequência disso é eu ter uma estrutura interna muito organizada, muito fortalecida. Então, quando um ser humano está ali diante de mim, essa estrutura interna me faz fazer o quê? Como eu posso contribuir e não deixar com que ele me impacte? Como eu posso contribuir? É com o meu amor? É com o meu olhar? É com o meu carinho? É com a minha técnica? É com a minha ciência? O que eu posso oferecer de melhor para essa pessoa agora? Entende? Então, eu treinei muito o meu cérebro para olhar e dizer assim, o que eu posso oferecer para o outro, não o que o outro vai trazer para mim. Se o outro traz tristeza, traz angústia, traz raiva, traz alegria, eu vou administrar aquilo ali, entende? Só que o meu foco é muito forte no que eu tô ali para te oferecer. E aí, quando tu pensas no que eu tô ali para te oferecer, e uma pessoa tá fragilizada, eu tenho que oferecer força. Eu tenho que fornecer estrutura. Eu tenho que oferecer para ela naquele momento o que ela não tá tendo. É um olhar transformador. É um olhar empático também, eu acho. Além de transformador, é muito empático. Tipo, é olhar, eu vou fazer algum movimento favorável para mudar aqui. Pra mudar. Então, você tem uma sensação realmente de contribuir mais para o mundo. Então, isso realmente vira uma chavezinha. Em vez de eu vou ficar julgando, eu vou ficar me impactando com isso. O que eu vou fazer para ajudar essa pessoa? É isso. É claro que há dias e dias. A gente sabe o que é uma TPM, né, gente? Deve ter as consultas que no final você sai assim, não, agora eu preciso
talvez Tomar um vinho. recompor. Tomar um vinho. Ou tomar um vinho, né? Eu já tava pensando na meditação, na reza. Tipo, me recompor pra poder seguir de novo com a próxima, né? Tem. Mas tu sabes que hoje em dia eu sinto muito isso no nível frequencial, vibracional. A frequência da pessoa, a energia. Eu sinto muito isso nesse sentido. E também busco ferramentas, sal grosso, banho de sal grosso, banho de... Legal. Nós estamos Energia. Nós somos um todo muito complexo. Então, assim, não adianta você só fazer por um lado da coisa. Você tem que fazer de tudo um pouco pra você dar bem, sabe? Então, sim, acontece sim. E aí eu vou buscar... O que eu faço? Eu busco ferramenta. Tipo, se foi a minha energia que caiu, eu faço uma oração. No final do dia, tomo um banho. Se foi uma tristeza, eu faço um treino de positivação mental. Enfim. Eu vou buscar a ferramenta, exato. Com certeza, muito bacana. E hoje, assim, você é muito presente nas redes sociais, né? Já que a gente tá falando de energia, você trabalha muito com isso. E em que momento você viu o quanto era importante se expor? Porque é mais uma forma de expor. De se expor, né? E é mais uma forma de sair da caixinha. Também. Que agora as pessoas estão fazendo muito, mas quando eu comecei a fazer, há uns anos atrás, também psicólogos não faziam, também pessoas não faziam, e eu fui lá e dei minha cara a tapa mais uma vez, tá? Ah, Mariela foi criticada? Muito provavelmente, e bastante, e devem ter, nossa, sarrafado, e tá tudo bem pra mim, porque aquilo fazia sentido. Gente, quando você tiver uma coisa na sua vida que faça total sentido pra você, vai atrás. Não te importa com o que o outro vai falar. Porque, de alguma maneira, hoje em dia eu tô com a minha fé muito fortalecida. E, de alguma maneira, se aquilo tá lá, tá no teu coração, faz sentido pra ti, Deus quer. Então, toca o teu barco, sabe? Porque, por exemplo, se eu não tivesse tido essas atitudes todas que eu tô contando pra vocês, o que seria a minha vida hoje? Como será? Eu já tenho... A Jai estava perguntando agora, quantas turmas tu tens do M-Squad? Eu não sei, mas por volta de umas 20 turmas. Vamos jogar 20 turmas com uma média de 20 pessoas? Vamos jogar? Olha quantas mulheres a gente já impactou aí. Só em turma, né? Fora todas as mentorias em grupo, fora o online, fora a individual. Então, assim... E que virou uma comunidade já. Que virou uma comunidade. Eu falo isso. Bora falar um pouquinho do que é o M-Squad, pra quem não sabe, né? Como é que funciona. Tá. O M-Squad, na verdade, é a minha marca de cursos, tá? Hoje em dia, eu comecei com um, que eu acho que foi o que a Jai fez, que era o de desenvolvimento de imagem profissional, tá? Só que hoje eu já tenho o curso de autoconhecimento dentro do M-Squad, eu já tenho o curso de alta performance comportamental feminina dentro do M-Squad e tenho desenvolvimento de imagem profissional dentro do M-Squad. Então, o que é o M-Squad? É a marca de curso nossa, tá? Dentro dessa marca já tem esses 3 cursos formatados e vivenciados, eles já são reais, eles já estão acontecendo. Sim. E o mais legal é, como vocês estavam falando, é que isso se torna uma comunidade. As mulheres vivem aquilo em algum nível, para umas mais, para outras menos, mas transforma a vida delas, né? Sim, com certeza. E a partir daquela transformação, ela quer compartilhar essa transformação com as outras pessoas que viveram e que vivem. Real, eu vivi isso. Não é? E a gente, eu tenho muito cuidado de manter isso. Eu mantenho essa comunidade, a gente de vez em quando... nós fazemos eventos, exatamente, para que nós estejamos próximas, porque, gente, eu não sei pra vocês, mas eu acho que é muito desafiador ser mulher hoje, não é? Com certeza. E a gente precisa desse apoio, dessa situação da gente se sentir incluída na mesma... Eu tenho a mesma dor que tu tens, a mesma dor que tu tens, eu tenho alguma força que tu não tens, e tu tens alguma força que eu não tenho, e a gente se retroalimenta. Tá, Exatamente. E o que uma pessoa, uma mulher, né, pode esperar desse curso? Desses cursos, né, porque são vários. Aí eu acho que tu que tinhas que responder. Dê seu depoimento, Jaiane. Eu acho que ela pode esperar a transformação. A transformação, primeiro, mental. Hoje eu estou muito focada em trabalhar isso. E estou trazendo muitas novas ferramentas, estou desenvolvendo muitas ferramentas minhas, né?
Então, assim, a partir dos meus estudos da psicologia comportamental, neurociência, psicologia positiva, eu fui desenvolvendo novas ferramentas e eu estou aplicando elas nos cursos e nas mentorias individuais agora e nas mentorias em grupo, porque o objetivo é transformar os processos mentais, que transformam os processos emocionais e que transformam as nossas atitudes, os nossos comportamentos, né? Então, eu acho que se tem uma palavra que eu poderia dizer, o que uma pessoa pode esperar do curso? Transformação. Eu colocaria autoconhecimento. Autoconhecimento, então, porque a transformação ela é a partir do autoconhecimento, né? O autodesempenho vem a partir do autoconhecimento também. Então, assim, são coisas que estão o tempo inteiro linkadas. Né? Exatamente. Mari, e por que só mulheres? Por que essa escolha? Ai, adorei essa pergunta. Ela foi uma escolha muito intuitiva. Quando eu atendia no consultório, antes de fazer esse tipo o trabalho nesse formato, eu atendi muito tempo homens. Eu atendia homens também. Eu só nunca atendi, quer dizer, nunca não. No início do meu trabalho, eu atendi crianças, mas logo bem no início, depois eu parei de atender crianças e passei a atender só adultos, tá? Foi uma escolha muito consciente nesse sentido. E aí, o trabalho com as mulheres veio quando eu fui colocando a consultoria de imagem. Entende? Porque aí eu fui nichando, eu fui fechando aqui. O interesse vinha mais por parte delas. Não, sim, mas eu fui nichando, eu fui dizendo, não, eu quero viver isso aqui com as mulheres dentro desse formato. E aí, me especializei, digamos assim, nesse mundo feminino, que é um mundo muito complexo, né, gente? Sim, com certeza. Muito desafiador ser mulher hoje em dia. E você é muito vaidosa? A gente te vê assim, sempre linda, arrumada, bonita, Estilosa. fashion. Muito fashion. Eu falei, eu vou acreditar. Minha ídola fashion, gente. Você é muito vaidosa? Eu diria que eu sou vaidosa no ponto certo. Eu não sou vaidosa de gastar muito com isso. Eu não sou vaidosa de perder o controle com isso. Eu não sou vaidosa de tomar decisões erradas em prol da vaidade. Não. Eu sou vaidosa no sentido do autocuidado. Eu cuido de mim. Eu acho que o autocuidado, ele é fundamental para a mulher. Para a mulher, para o homem também, lógico, né? Mas aí aqui a gente está falando do nosso universo. Mas eu sou vaidosa, sim, no sentido do autocuidado. Mas, por exemplo, quantas vezes vocês já me viram de coque porque não deu tempo de fazer escova? Várias, até nos meus vídeos, sabe? Então, assim, a minha vaidade, ela tem um nível do ok, eu acho. Eu não ultrapasso ela, eu não faço escolhas erradas, eu não gasto mais do que eu deveria, eu não gasto mais tempo com a minha vaidade do que eu deveria. Eu não uso ela pra autocrítica, eu não me critico por conta da minha vaidade, eu me aceito, Legal. porém, me cuido. Tu vais, hoje de manhã, malhei chorando, né? Meu professor, malhei chorando. Por quê? Por vários motivos, malhei chorando. Porque tu tinha que vir pra cá e não vinha. Eu tinha que ir nesse podcast. Essas duas me deram trabalho. Imagina, tô amando. Malhei chorando por algumas coisas. Eu tô num momento que fisicamente eu não tô muito bem, tô tomando antibiótico há muitos dias, então o antibiótico ele te deixa muito cansada, ele não te deixa baixa resistência. Eu passei mais de 10 dias com essa gripe louca que tá dando agora, aí eu voltei anteontem pra academia, totalmente sem força, totalmente sem pique. E eu não queria nesse sentido do físico, sabe? Não é que eu não queria, mas o meu físico não tava reagindo. E eu não me permito desistir. Eu sei o meu limite, eu sei até onde eu tenho que ir, mas eu não me permito desistir. Aí, Mariela, tu fizeste isso pela tua vaidade? Não, eu fiz isso pela minha força de compromisso. Entende? Eu não vou pra academia todo dia porque eu tenho que estar mega sarada. Eu vou pra academia todo dia porque eu sei o que a academia faz comigo, pela minha saúde. E principalmente a academia, gente, é um treino mental dos mais incríveis que tu podes fazer. Por que um treino mental? Porque tu tens regras a seguir. E quando você segue regra, você fortalece o seu processo de seguimento de regra mental. E isso vai fortalecendo
outras áreas de atuação do teu cérebro. Então, quando tu tens que fazer um exercício, são 3 séries de 15, e tu já estás lá na 10ª, não aguentando mais, mas tu tens que ir até a 15ª, aquilo é um treino mental. Verdade. Para tu te desafiares, para tu não desistires, para desenvolver resiliência, para aumentar a autoconfiança, para aumentar a autoestima. Então, ir para academia é muito mais do que o teu corpo. E para ter disposição para enfrentar a batalha do dia inteiro que vai ter pela frente. Exatamente. E para vir pro podcast plena consciência. Esse horário. Então, eu acho que agora é a hora da onça beber água, né? É. Acho que tá chegando. Ai, Jesus, eu falei, ai, olha, vocês duas, eu fico até com medo. Mari, então, a gente já falou muita coisa da tua vida profissional. Agora a gente quer saber um pouco mais da Mariela como pessoa, amiga. Tá ótimo, vamos lá, vamos lá. Eu quero que tu conte um pouco. Tu és casada, conta um pouco da tua vida. Vamos fazer um fofocômetro aí. Ai, não vou fazer propaganda do meu marido, não. Ele é muito pleno, ele é muito maravilhoso. Olha, eu também sigo essa tese, viu? Eu não faço propaganda do... Né? Não tem porquê, né? Chato. Mas assim, como é que vocês se conheceram? Então, eu era muito nova. Eu tinha acabado de fazer 21 anos de idade. Eu conheci ele na semana que eu fiz 21 anos. Ele é 18 anos mais velho do que eu. E nós nos conhecemos porque eu era professora dele. Eu dava aula de inglês nessa época, eu fazia faculdade, né? E os meus pais são médicos, eles sempre não, mas quando eu nasci, eles já tinham uma situação ok de vida, né? Meu pai passou muito perrengue financeiro, meu pai morou em orfanato, comeu osso de galinha jogado pelas outras crianças no chão, e ele pegava o osso da galinha com areia, e era de onde ele alimentava, enfim, a história de vida dele venceu. Foi um médico muito bem sucedido, né? Assim, incrível a história dele. E por que eu tava falando? Tava no teu... Eu fui pro meu pai. Conheceu teu marido. Aí, essa história do meu pai, ela sempre me motivou muito a trabalhar, né? Nunca me importou a situação deles, que era ok quando nós éramos já adolescentes, era uma situação de vida ok. 2 médicos, né? Tava tudo bem. E eu podia não ter trabalhado na minha faculdade inteira, me dedicado à faculdade somente. Mas eu não me permiti, mais uma vez eu saindo da minha caixinha, né? Mas eu não me permiti. E eu lembro, gente, foi muito louco isso, porque eu passei no vestibular num dia, e aí teve uma mini festa e tal, porque eu passei em primeiro lugar. E aí, de psicologia, né? E no dia seguinte, aí tinha que fazer um negócio de foto no Liberal, nanana. E essa noite, essa virada, eu tinha que acordar muito cedo pra ir pro Liberal. Em vez de eu ter enchido a cara, bebido, curtido, eu passei a noite, eu me lembro dessa imagem como se fosse hoje. Eu passei a noite com a perna encostada na parede do meu quarto, pensando o que eu vou fazer pra ganhar dinheiro 6 anos da minha vida. Era a única coisa que passava na minha mente no dia que eu passei no vestibular. Nossa, Surreal, né? com certeza. Acho até um absurdo hoje em dia, porque assim, não precisava, né, dessa desespero, entendeu? Mas eu acho que sempre foi o meu nível de responsabilidade e de me perguntar qual é o meu próximo passo. Aí então eu comecei essa história, e aí eu fui e me aprofundei mais no meu estudo fora do Brasil, de inglês, voltei, comecei a dar aula na cultura inglesa. E da cultura inglesa eu comecei a ter muitos alunos particular. Fui dando aula particular, e um belo dia eu tava dando aula pra uma... Olha como é o universo, gente, olha que loucura. Eu tava dando aula pra uma amiga dele, com quem ele jogava tênis na Assembleia. E aí, ele ligou, vamos jogar. E ela falou, não posso agora, eu tô tendo aula de inglês. Ele falou, me dá o número dessa tua professora, que eu tô precisando aprender inglês. E aí, ela deu. Ele me ligou durante 6 meses, eu não atendia, porque eu passava o dia inteiro ou na faculdade, ou dando aula, então eu não atendia. Até que um belo dia ele ligou, eu atendi, e enfim, o resto é história, né? A gente tá junto. Mas ele já sabia que a professora era a gatinha.
Não, 6 meses atrás, uma professora de cara, né? Não professora. Ter arrumado qualquer professora. Pra amiga dela falou, olha, loira, olhos azuis. Sarah Jessica Parga. Aqui foi o... Pior que ele diz que não, mas olha, vocês deixaram meu... Pensa pra ter um professor de Eu não ligava mais. E aí começaste a dar aula pra ele. E aí as coisas aconteceram, né? As coisas aconteceram. E foi naturalmente. E tu casaste super nova. E eu casei. Foi uma paixão arrebatadora. Foi uma paixão arrebatadora. Foi. E nós estamos juntos aí de 24 anos. Caramba, muito tempo. É muito tempo, né, gente? Os padrões. Assim, eu também tô a vida toda com meu marido, né? A gente namorou 10 anos. E eu te digo que foi uma paixão arrebatadora porque a gente namorava há muito tempo e a gente não casava. Pelas condições, né? A gente tava estudando, E logo que a gente se formou, eu passei logo no concurso. Bom, mas ele tava falando, né? Ele é recém-formado. Então ele disse que nunca que ele me pedir em casamento. Eu sempre deixei claro que eu não moro na casa de ninguém. Não moro na casa do meu pai, não moro na casa da minha sogra, não moro na casa da minha mãe, de ninguém. Então, ou eu tinha onde morar, ou a gente ia casar. E não era uma necessidade. Embora fosse uma pressão. Nossa, namoro há tanto tempo, não casaram. E eu só casei com 27 anos. A gente curtiu, né? A gente ganhou dinheiro, a gente viajou, a gente fez várias coisas antes de casar. Mas a gente sempre foi muito comprometido um com o outro. A gente nunca foi um namoro qualquer. A gente sempre foi muito companheiro, assim, a nossa relação sempre foi muito meio que de marido e mulher, embora a gente não estivesse juntos, assim, era um compromisso valendo. E eu lembro que eu falei pra minha estagiária na época, eu tava na Petrobras, eu falei assim, eu vou casar e tal. Eu só vou casar porque eu namoro há muito tempo, porque eu sou muito nova. Aí eu lembro dela falando assim pra mim, não, doutora, você já tem 27 anos. Você já tá velha, case logo. E assim, tu casaste muito nova. Casei com 23. É nova, né, gente? Eu acho muito nova. Eu acho. Hoje em dia, então, eu acho que ninguém mais casa 23 anos, né? Acho que é outro. Mas é exceção da exceção, não é? Exato. Eu casei muito nova. Mas assim, gente... Tu já eras formada? É boa pergunta. Quando eu casei, eu tava formada? Acho que tava formada. Tava formada. Não lembro. Forma mais ou menos, eu me formei mais ou menos 22, 23. Porque a mistura era 6 anos, São 6 anos de estudar. Pelo menos na época, eram 6 anos na psicologia. Talvez tava pra se formar. Por aí. Não era, acho que não era formada. Devia estar quase se formando. Entendeu? E aí, tem coisas que... A vida não tem script, né, gente? Se hoje me perguntassem, como seria o script da tua vida? Eu não sei. Eu acho que a gente tem que ir fazendo as coisas que, mais uma vez, que fazem muito sentido pra gente. Apesar de muito nova, e aquela época eu tava mega sem grana, ele tava mega sem grana. Nós dois, assim, numa situação muito engraçada hoje em dia até, que foi super legal a gente ter construído tudo juntos, sabe? Eu admiro demais. Foi super legal, todo mundo ali ralando e tudo, e enfim, foi ótimo. E não tem script, você vai fazendo o que a vida vai se apresentando. Foi uma paixão arrebatadora, ainda é, porque eu sou apaixonada por ele 24 anos depois. Então, é fofo, né? É fofo. E tá tudo certo. Claro que não tem relacionamento perfeito, não tem vida perfeita. Tem muitos desafios, às vezes a gente quer esganar o outro e tá tudo bem. Sim, gente. Faz os seres humanos, por favor. E faz parte. Só não vamos esganar, mas vamos... Às vezes, exato. Mentaliza. Exatamente. Vai, faz a oração, faz alguma coisa, respira e volta, né? Mas tá tudo bem. Sem script, do jeito que a gente acredita que tinha que ser. Ei, Mari, e assim, vocês não tiveram filhos, né? Não tivemos filho. Opção... Como foi? Opção primeiro dele, né? Porque, enfim, ele já tinha tido uma filha e pra ele aquilo ali tava ok, né? Ele já tinha vivido, na opinião dele, eu acho que a paternidade dele. E eu era tão nova, gente, que, vou ser muito sincera pra vocês, eu não pensava nisso. Sabe, eu queria saber de viver aquele amor, eu queria saber de um dia conseguir, como a gente tava sem grana, eu queria saber de um dia conseguir viajar com ele. Tanto que vocês viajam hoje. Graças a Deus, depois conseguiu. Alcançar objetivos, né? Realização. E tava tudo bem, porque assim, eu sempre pensei o seguinte, se algum dia
aquela coisa da maternidade vier e eu quiser muito e aquilo fizer muito sentido pra mim, ou a gente negocia ou eu vou viver aquilo de alguma forma, entendeu? Mas isso não aconteceu, eu foquei em outras coisas, eu foquei no meu trabalho, eu foquei nos meus estudos, eu foquei na relação com ele, nós somos muito... Parceiros. Nós somos não só parceiros, nós vivemos muito juntos, entende? Então, Ele fofinho veio deixar lá. ele Ele foi deixar ela lá em casa também quando ela foi. não é fofo, mas É. gente. E aí tá tudo certo. Eu ofereço pra ele o que tem de melhor em mim. E eu acho que ele oferece pra mim o que tem de melhor nele. E às vezes não. Às vezes o outro tem contato com a nossa... com o Dark Side of the Moon, que todos nós temos, o nosso, né? Todos nós temos alguns nossos momentos. E tá tudo certo. Então, o filho... Mais uma vez, eu saí do script. Né? Não, mais uma vez eu saí do script e não rolou. Mas eu tenho 2 irmãos maravilhosos, né? Que me deram 5 sobrinhos. Gente, Melhor coisa era nascer O mundo gemelar aqui é trigêmeas. Chorando, as trigêmeas. minhas lindas, que eu falo com elas sempre, que são super carinhosas comigo. Pra quem eu me dedico, ainda que elas morem longe, mas eu me dedico, eu vou lá, eu fico com elas, eu tenho uma relação ótima. Tenho os 2 do meu irmão, que são incríveis também, tá tudo certo. Maravilhoso. E tá tudo bem. Eu quero fazer aí um elogio pro teu marido, viu, Mari? Não vou ficar elogiando muito, mas eu acho que tem comportamentos que realmente a gente deve, assim, ressaltar. Ele é um grande empresário aqui em Belém, né? Muito conhecido, respeitado. E ele, na posição dele e pelo comportamento dos demais homens, normalmente acontece, é tipo assim, tu tem a tua profissão, faz aí o que tu queres, encontra com as tuas amigas, ou o nome que tu quiser chamar, vamos supor assim, pela grosseria que às vezes acontece. E eu tô aqui, trabalhei o dia inteiro, vou cuidar das minhas coisas, vou descansar. Quando a gente chega na casa da Mari, principalmente nos eventos, ele está lá, servindo a gente, tirando a louça da mesa, perguntando se tá tudo bem. Eu sempre, quando eu vou embora, eu falo desculpa pela bagunça da sua casa. Eu fico impressionada como ele dedica e realmente tu vê que é amor. Porque a pessoa tá se doando, podendo estar descansando depois de trabalhar no dia inteiro e tá se doando. Ele podia nem concordar, né, com aquela... por exemplo, o meu marido, ele, se eu quisesse, ele apoiava, mas ele não suporta uma cagada. Assim, dentro da casa dele, então... É claro. Sempre como tem. É claro assim, a casa também é minha, então às vezes rola cagada, porque eu gosto, né? Mas assim, era uma coisa que iria incomodá-lo. Com certeza. Se fosse com muita frequência, ele não gosta. Daniel, ele poderia, tipo, não, tudo bem, faz aí, mas tipo assim, não me incomoda. Tô aqui no meu canto. Ele não, ele vai, participa, colabora, ajuda. Ele tá lá o tempo inteiro. Normalmente eu chego cedo, porque eu sou... É verdade. Então, desde o começo lá e fico, obviamente, até o final também, que eu gosto do... Nunca vou embora, só vai embora quando... Então, ele tá lá acompanhando tudo, se dedicando com todo carinho, paciência, amor. Então, realmente, isso é uma prova de amor, gente, muito significativa. E é muito bacana, depois de tantos anos de relacionamento, de todo o contexto. É muito bacana ver essas relações que ainda são assim. Então, parabéns. Obrigada. Pelo amor que vocês construíram. Eu dou muito, muito valor em amores construídos. É legal isso, sabe? Construção. A construção da coisa é muito importante. Porque assim, eu podia focar no que eu não tenho. Tipo, hoje eu falo com tranquilidade. Se perguntar, e filhos? Não tenho. E tá tudo bem. Mas assim, a gente pode sempre escolher focar no que a gente não tem. Né? Eu podia ter ficado arrasada, porque ele optou por viver isso com uma outra pessoa e optou por não viver comigo. Ou culpá-lo, né? Podia culpá-lo, podia pressioná-lo. E isso aconteceu, não vou dizer que não, né? Em alguns momentos desses 24 anos. Aconteceu, claro que aconteceu. Porém, o meu compromisso comigo e com a relação, e eu acho que talvez seja por isso que as pessoas às vezes não têm relações tão prazerosas, é que elas focam no que elas não têm do outro. É que elas focam no que elas não têm entre elas, entende? Eu não tenho um filho que te dá, vocês são mães, que te dá uma alegria, um prazer, que eu nunca vou saber ter. Que eu nunca vou...
nem acessar. Por outro lado, eu escolhi focar em tudo que eu tenho, entende? Em tudo que ele oferece, em tudo que essa relação, na construção de tudo isso. Mais uma vez, gente, eu não quero passar aqui a ideia pra ninguém de que é um relacionamento perfeito. Não é. Mas a felicidade não está no seu relacionamento ser perfeito, porque eu acho que isso não existe. A felicidade está em você aprender a focar em tudo de bom que você tem, em tudo de bom que o outro tem. Eu vejo pessoas que estão casadas, às vezes, há muito tempo, mas que elas ficam só focando No relação. Aquela relação. porque ele isso, porque ele aquilo, porque ele não sei o que. E não tem mais o treino de olhar pra pessoa que tá ali do lado dela, de quem ela naturalmente gosta, mas não tem mais o olhar carinhoso, caridoso de olhar, sabe? Aquela coisa de acolhimento. Eu trabalho muito hoje em dia com a perspectiva da caridade moral. A gente fala muito sobre a caridade, né? Caridade. A gente tem um entendimento de que caridade é o quê? Abrir o nosso bolso e dar R$2 pra pessoa que tá no sinal, né? A gente acha que caridade é doar a cesta básica. Essa é caridade física, né? Mas pra mim existe um tipo de caridade que é tão importante quanto, ou talvez mais, que é a caridade moral. O que é a caridade moral pra mim? É eu olhar pro outro com amor, é eu acolher o outro como ele é e não como eu gostaria que ele fosse. É eu entender que eu preciso desenvolver paciência. Isso pra mim foi muito desafiador. Eu era uma pessoa muito impaciente. É você aprender a não ficar só criticando os comportamentos disfuncionais, inadequados do outro, mas sim validando os comportamentos bons que ele tem. Meu marido tem muitos comportamentos que me incomodam, sim, mas olha essa lista de coisas legais que tu acabaste de trazer aqui que ele faz. Meu Deus, eu tô numa terapia agora. Tá refletindo sobre a tua lista? Ai, legal, né? Falou em lista, eu me lembrei que eu fiz a mentoria, não foi o M-Squad, até fiz depois uma turma do M-Squad, foi uma mentoria individual. E aí a Mariela pedia para 2 pessoas próximas a mim fazerem uma lista com as minhas características. E foi tão engraçado, eu pedi pra minha irmã e pro meu marido, né? E assim, foi tão engraçado ver como eles me viam, porque era o que eu esperava, assim. Mas tinha umas coisas, tipo, engraçadas, tipo, desastrada, assim, sabe? E é engraçado isso, a gente vê, porque a gente às vezes não se enxerga, só enxerga os defeitos do outro, né? É isso. E ela falou, olha, diz pra eles serem sinceros, você não pode ficar chateada, né, com o que eles vão escrever de você. E assim, não me surpreenderam em nada com o que escreveram. Mas assim, é realmente você enxergar os seus defeitos também, né? E não só o defeito do outro. Quando você tem filhos, o objetivo maior da sua vida é aquele filho, aquela criança, né? Tanto do homem quanto... Então, eu acho que com filhos eu deixei de ser um pouco... Eu comecei a ser menos egoísta. A minha prioridade, assim como a do meu marido, é aquela criança, né? A gente tem essa prioridade em comum. E talvez um casal que não tenha filhos tenha mais dificuldade ainda de abrir mão do seu egoísmo. Porque antes das minhas filhas sou eu. Depois delas sou eu, né? Elas estão antes de mim. Né? O que eu puder fazer por elas, é elas. Depois delas sou eu, não é meu marido. Né? Isso aqui é bom para nossos filhos. A gente vai viajar, a gente vai, sei lá, pra Disney, a gente vai colocar, não vai gastar aqui, a gente vai botar na melhor escola. Decisões assim, bestas do dia a dia, mas a gente tem uma prioridade em comum. Acho também. Acho que muito bem colocado isso, Toya. E eu acho que para os homens mais do que para as mulheres. Porque a natureza da mulher sempre é muito mais da doação do que do homem, na minha opinião. Sim, sim. A natureza do homem sempre é ser mais autocentrado. Eles olham muito mais para eles do que nós temos o costume de fazer. De olharmos, né, só para nós. Então, sim, eu acho que abrir mão, não sei se a palavra certa seria egoísmo, no sentido pejorativo. Sim. Mas um autocentramento, eu acho que é muito mais desafiador para eles abrir mão, né? Eles sempre querem um pouco mais. Para eles depois, talvez a gente. Né? Tem um pouco esse processo. E a mulher tende a aceitar. Mais do que quando é o contrário. Exato. O que acontece comigo, particularmente, é que eu vejo a minha vida muito como o momento. Qual é a fase que eu tô hoje?
Eu já tive um momento de vida em que ele era a minha prioridade 100% praticamente. Eu já tive um momento de vida. Hoje, eu sou. O meu trabalho vocês são a minha prioridade hoje, né? As minhas clientes, o meu trabalho, a minha dedicação, o meu tempo, a minha energia é muito mais em prol disso hoje em dia do que de outra coisa. Então, eu vejo a minha vida muito... Eu acho que é importante a gente entender qual é a fase de vida que a gente tá. Até com filhos, por exemplo, não quando eles são tão crianças, mas depois, é importante você entender, porque eu tava falando com uma pessoa esse final de semana, no curso, e ela falou pra mim, olha, então, acho que eu tô vivendo a síndrome do ninho vazio, eu sou muito jovem, meus filhos já estão saindo de casa, e eu não sei mais o que fazer da minha vida. E eu me distanciei de mim, porque eu fiquei com um olhar só pros meus filhos esses anos todos, e agora eu não sei mais quem eu sou. E aí? Né? Então, qual é a fase de vida que você tá? Como você se relaciona com você, ainda que tendo filhos ou um marido, mas como você alimenta a sua relação com você para que depois você não tenha uma síndrome de ninho vazio muito ruim? Que você tenha uma vida fora dali, né? Exato, porque assim, priorizar o outro 100%, sendo esse outro um filho, um marido, uma mãe, o que quer que seja, pode ser algo que em algum momento te afaste muito de ti. De quem tu és, da pessoa que tu... Porque, gente, é muito simples. É um indivíduo, cada um de nós somos um indivíduo. E eu, apesar de me dedicar, por exemplo, para minha relação, mas antes de eu conhecer essa pessoa, eu era um indivíduo. Eu não deixo de ser um indivíduo. Concorda? Antes de vocês se tornarem mães, vocês eram alguém. O que acontece com a gente é que, às vezes, ou por conta de um casamento, ou por conta de uma maternidade, ou por conta de uma profissão, a gente se dedica, tem tanto hiperfoco naquilo que a gente se afasta desse ser humano que nós somos. E eu acho isso um processo que pode ser perigoso. Pode ser muito perigoso. Com certeza. E Mária, eu tô te ouvindo falar que a gente fala pra caramba. É o terceiro que a gente tá gravando, a gente fala muito. E você falando aqui, a gente tá aqui, cara, aprendendo. Ai, gente, pessoal, mas de dizer assim, é tanto conteúdo, é tanta informação boa, é tanta energia boa que tipo a gente quer que pipoca, vamos assistir. Realmente, eu vou te falar, tu tava falando e a minha cabeça tava pensando, cara, Deus, ele age de formas que a gente não compreende. Naquele momento que vocês optaram por não ter filho, por essa decisão, ele tinha um propósito pra tua vida que depois tu reconheceu. Porque talvez se tu tivesse um filho, tu não te doaria tanto a ajudar, resgatar tantas vidas e transformar tantas mulheres. E hoje, por tu ter colocado essa opção de vida pra ti, tu consegue fazer isso. Tu consegue te doar tanto pra gente. Entendeu? Pra tanta gente. E assim, naquela hora que a Toya tava falando também, tipo, teve muita crítica. Cara, com certeza a crítica teve. Mas o absurdo de elogio que tem nas tuas lives, nos comentários dos vídeos que tu manda, tenho certeza que isso recompensa qualquer possibilidade de alguém ter falado alguma coisa. Porque realmente, eu que vivo e que conheço tantas pessoas que foram transformadas, eu sei que realmente é tua inspiração. Entendeu? Então, Deus tinha um propósito pra tua vida e, de alguma forma, encaminhou pra que fosse assim. Porque, de outra forma, talvez não conseguiria alcançar isso. Entendeu? Ah, legal essa perspectiva, Jai. Obrigada por me oferecer essa forma de pensar, é verdade. Né? É muito engrandecedor essa ideia, essa perspectiva, e eu acho que tu tens toda a razão. Talvez eu não tivesse o tempo, a energia, né, pra fazer hoje as coisas do jeito que eu faço. E mais uma ficha minha caiu. Obrigada pela fala de vocês. Mais uma ficha caiu pra mim. Vocês me perguntaram por que faz tanto sentido eu não manter a distância que os psicólogos normalmente mantêm, né? E talvez a resposta seja um pouco por aí. Então, propósito. O amor. A vontade de...
quando a gente tem filho, a gente compartilha muito o amor, o afeto, né? Muito. Vocês vão chegar em casa e vão beijar, e vão abraçar, e vão não sei o quê. E mãe, deita comigo na cama, e não sei o quê, isso. Enfim, né? E eu não. De repente, será que eu não canalizei muito esse cuidado? Talvez As pessoas que de mãe, né? Você dá tempo pra dar, né? Mais do que... Será que... E assim, o filho é um amor, assim, às vezes sufocante, né? Às vezes a criança não te deixa em nenhum momento almoçar, tomar banho. E tem momentos que sufoca, realmente. Toda hora. E aí você só tem pra dar pra aquela criança. Não sobra pra mais ninguém naquele momento. É por isso que muitas relações, inclusive, terminam, que não aguentam, né? De tanta... Eu até coloquei isso no dia que a gente gravou, que eu falei... Ela falou, lá vou eu falar de novo, né? Até me chamando a atenção. Eu falei que eu duvidei muito do amor do meu marido, mas depois que eu passei por ser mãe de gêmeos com ele, e todo o trabalho que a gente teve, tudo que a gente percorreu dessa doação intensa, eu vi o quanto era forte, sim, aquela relação, porque senão ela não se sustentaria. Porque a gente não olhava para o outro como casal, a gente tinha... o Daniel brinca que a gente era um hotel, até hoje, né? Um hotel servindo as crianças o tempo inteiro. Entendeu? Porque a gente tá ali, exatamente o que a Taya falou, tudo é pra elas, é servindo elas, é fazendo o melhor pra elas, é buscando a melhor alimentação, é buscando a melhor escola. Realmente é uma doação que a gente esquece às vezes de se olhar, esquece às vezes do relacionamento. E aí a gente acaba não conseguindo construir certos tipos de relação e relações de casamento matrimonial, ou até mesmo com os filhos, que seria talvez mais ideal ali para o contexto. Olha, e a gente está encaminhando, né, para o final. A gente vai fazer mais uma pergunta que faz parte do nosso quadro. Se você já teve uma amiga da onça ou um amigo da onça na sua trajetória aí? Não que eu lembre, não sou uma pessoa rancorosa. Devo ter tido, tá? Mas não que eu lembre. Se eu lembrar, depois eu conto pra vocês. Aí vocês me convidam de novo, né? Gente, pra contar só nessa história. Agora a gente vai ter um momento Xuxa aqui, viu? Ai, meu Deus, como é isso? É tipo ping-pong que tinha na Xuxa, que a gente vai falar uma coisa e você vai falar o que vem na sua cabeça. Aí quem errar ou acertar tem que tomar. Mas olha, gostei da ideia. Pode ir pro final, mas a gente pode adaptar. Pode. A gente faz algumas perguntas, na verdade, Mari, de características da onça, né? Como o nosso podcast é Papo de Onça, o nome, a gente vai fazer algumas perguntas em relação a isso. Sobre as características da onça. Estou molhando. Opa, já seca. Mari, o que é sinônimo de força pra ti? Fé. E beleza. Individualidade. Garra. Determinação. Força de compromisso. Persistência. Tomada de decisão. Arrasou. Gente direta. Passei. Passou no teste. Não, pode mudar. Adoro. Mari, a gente queria te agradecer, né, por você ter vindo. A gente, como a gente falou nisso, tem um carinho muito especial por você. Por isso que a gente queria que você fosse uma das primeiras. A gente entende que você fez parte da nossa vida de alguma forma, né? E a gente queria começar com você aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, tô super feliz. Passou rapidinho, foi uma delícia. Venho sempre. E, meninas, desejo todo sucesso pra vocês. Vivam na plenitude, cada dia, cada momento, se divirtam sendo vocês, arrasem e sejam cada vez mais as pessoas incríveis que vocês são. Muito obrigada por tudo, pela alegria, pela energia, pelo convite, mas acima de tudo, por me permitirem fazer parte da trajetória de vocês. Ai, obrigada. Obrigada mesmo, Maria. A gente ficou muito feliz de você ter aceitado o convite, mesmo a gente não tendo ainda nada para mostrar do que era o
o nosso podcast e você topou logo de cara. Como não? Entendeu? E assim, a gente se sentiu muito honrada e realmente a primeira pessoa não podia ser outra que não fosse você, já que você nos inspirou e nos inspira, tá? Obrigado pela pessoa que você é e por contribuir tanto com a vida de tantas mulheres daqui da nossa Obrigada, cidade. meninas. Obrigada. Beijo. Ai, eu esqueci, eu ia falar no início, eu ia apresentar ela falando, Helosito, égua, me esqueci. Arrasada. Gente, então vamos terminar aqui mais um Papo de Onça. Quero dizer pra vocês, se vocês gostaram, querem dar elogios, fechar patrocínio, vão lá no Toia Rodrigues Macedo, meu Instagram pessoal, ou Papo de Onça pode. Caso vocês não tenham gostado, vocês sejam um hater, ou então vocês tenham críticas, no da Jaiane Aguilar, tá certo? E se inscrevam no nosso canal para acompanhar os próximos episódios. Beijo. Beijito! Gente, é só mais uma coisa. O que vocês acharem, quiserem contribuir, colaborar, indicar pessoas que vocês acham que não pode faltar aqui, que a gente precisa conversar, perguntas, estamos aí disponíveis, mande lá, mande no inbox se tiver vergonha e vamos nos falando. Curta, compartilhe, envie aviãozinho e vamos lá. Bora lá, Mari? Beijito!